Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. Olá, bom dia! Vamos juntos iniciar a semana bem informados? Está no ar o Ligados e Integrados e esses são os destaques de hoje. Mercado, quais foram os resultados da exportação de perus nos 3 primeiros trimestres deste ano? Manejo, uma extensionista da Seara mostra como fazer um manejo de ambiência eficiente na criação de perus para alcançar bons índices zootécnicos na produção. Bem-estar animal, porque é necessária a inspeção diária nos suínos nas granjas. Uma médica veterinária mostra a importância dessa prática para o desenvolvimento dos animais. E caso seja identificado um suíno doente depois da inspeção, qual que é o processo de tratamento? Viajamos até São Pedro das Missões para conhecer um pouco do dia a dia nas granjas de suínos e o uso das baias de UTI, estrutura presente na fase de terminação. Começa agora mais um Ligados e Integrados. Vamos começar o programa falando sobre o aumento das exportações de carne de peru nos 3 primeiros trimestres desse ano. Segundo o Agrostat Brasil, no período de janeiro a setembro, a exportação nacional de carne de peru atingiu 53.679 toneladas, representando um aumento aí de mais de 26% sobre o mesmo período do ano anterior. Vocês podem observar na tela que entre os principais estados produtores e exportadores, o Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar, seguido de Santa Catarina e em terceiro lugar o Paraná, que apresentou um crescimento significativo em comparação com o ano anterior, com aumento aí de 15,8% no volume exportado. Agora, considerando os principais destinos das mais de 53 mil toneladas exportadas nesse período de 2023, os destaques foram para o México, África do Sul e Países Baixos. Vale mencionar que o preço médio alcançado pela carne de peru in natura, que representa a maioria das exportações, foi de cerca de $2.700 por tonelada. Além disso, a expansão dos destinos das exportações contribui significativamente para o crescimento do setor e reconhecimento da qualidade da carne brasileira. O mercado de carne de peru do Brasil continua demonstrando seu potencial com desempenho sólido em exportações e diversificação de destinos, acompanhando o aumento da demanda internacional. E agora falando sobre criação animal. A produção de perus tem 2 fases, iniciador e terminador. Esta última dividida em fêmea leve, fêmea pesada e macho pesado. Assim como nas granjas de frangos, a ambiência é um fator primordial para o conforto térmico ao longo da produção de perus. Agora imagina nas estações mais quentes do ano. A extensionista Alana Borella, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mostrou como é feito o manejo da ambiência nas épocas de alta temperatura, como agora, e como o conforto térmico influencia no bom desenvolvimento dos animais, no ganho de peso e rentabilidade do produtor. Olha só! Bom dia! Nesse final de ano, então, na criação de perus, muitos pensam que está sendo feita a produção do peru natalino. Mas não, a produção do peru natalina ocorre basicamente o ano inteiro, de março a novembro. Ou seja, nesse final de ano, estamos nos preparando para a chegada do verão, pois o peru, por ser uma ave de ciclo longo e ser mais adepto ao inverno, ele requer muitos cuidados especiais nessa época de calor, para poder assim desempenhar todo o seu potencial genético e nos render bons resultados zootécnicos.
Muitos pensam que na criação de perus, a produção do peru natalino ocorre no final do ano, mas não, basicamente ela ocorre o ano inteiro, de março a novembro. Ou seja, nessa época do ano, a nossa produção de perus natalinos já se encerrou e estamos nos preparando para a chegada do verão. Pois o peru, por ser uma ave de ciclo longo e estar mais adepto ao inverno, requer cuidados especiais nesse momento da chegada do calor. Precisamos nos preparar com toda a estrutura e todos os equipamentos para que possamos dar todas as condições de ambiência para essas aves, para que as mesmas possam expressar todo o seu potencial genético e nos render bons resultados zootécnicos. Para isso, necessitamos ter todos os equipamentos de ambiência em bom estado e aos integrados que ainda não têm, fazer a compra dos mesmos, que são eles: ventiladores, um para cada 65 metros, nebulizadores transversais e painel controlador, para que assim, quando que o produtor, o integrado, não consiga estar dentro do aviário, o painel controlador auxilie ele e ligue os equipamentos conforme a temperatura desejada. No próximo bloco, vamos entender a importância da inspeção diária dos animais na granja e como essa prática influencia na prevenção de doenças no plantel, por exemplo. É já já, hein? Não saia daí. Estamos de volta e é preciso ter um olhar clínico para identificar doenças nos animais da granja. O produtor Emerson Maidana nos recebeu em sua granja em São Pedro das Missões, no Rio Grande do Sul, onde pudemos ver dentro das suas instalações como são separados os animais que requerem uma atenção maior. Olha só! Bom, a gente está aqui hoje apresentando para vocês a BioTI, ressaltando qual é a importância dela dentro da instalação. Nessa modalidade de estrutura que a gente tem hoje, ela está situada no meio do barracão e a funcionalidade dela é dar maior importância para os animais que são alocados aqui. E Emerson, como que você fez para identificar esses animais, a necessidade deles para trazê-los até aqui essa baia? A gente passa no dia a dia, né? Olhando os que tem que marcar e a gente identifica mais ou menos, né? O que ele tem, se precisa separar, a gente traz para cá, né? Daí medica e fica dando uma atenção redobrada para eles, né? Fica cuidando aqui, a gente atende eles melhor, né? Para identificar quais são os animais doentes, exige um olhar clínico do produtor. Geralmente a gente identifica já na primeira olhada, né? A gente cruza olhando e se tem dúvida marca igual, né? Depois na próxima olhada eu entro aqui 4 vezes ao dia, né? Daí todas as vezes eu marco o porco e tudo. Geralmente eu já marco os que tem que vacinar e já vacino, né? Isso que eu fico na dúvida, deixo ali, marcado. Na próxima passada, né? É questão de 15, 20 minutos, né? Eu passo ali olhando e tudo, né? E já, se tiver que apartar, eu já trago e aparto pra cá, né? Caso o animal esteja mesmo enfermo, o monitoramento é uma das principais ferramentas para tornar o início do tratamento mais efetivo. Geralmente o tratamento ele é de 24 horas, né? É de 24 horas mais ou menos, né? Depende do tratamento que vai fazer, né? Mas a princípio é 4 vezes ao dia eu entro aqui e venho olhar eles como é que eles estão, né? Nessas duas baias aqui, da direita e da esquerda, quais são os casos aqui que o produtor identificou e está tratando? Então, aqui a gente tem o caso de caudofagia, né, que é um problema que acontece devido a qualquer fator que cause estresse no animal. Então, como ele não conseguiu recuperar lá na baia e caudofagia dificilmente tu vai conseguir recuperar dentro da baia, a gente traz eles para cá para dar uma atenção especial, deixando o animal numa menor densidade, né, com menor volume de animais ao redor, para ele conseguir se recuperar. E também faz o tratamento de medicação injetável no animal, assim conforme ele for apresentando os sintomas. Então, o animal que ele está na baia UTI, ele vai precisar de uma atenção redobrada, né? E a gente vai fornecer essas condições para o animal. Garantindo que ele tenha aquecimento por luz solar, porque o animal que ele está doente, geralmente ele está perdendo temperatura, né?
Então ele vai ter a campânula que vai ser para aquecer e o tapete também que vai garantir que o animal fique em conforto térmico. Para garantir uma rápida recuperação do suíno, é essencial que o produtor identifique qualquer anomalia o mais cedo possível. A recuperação do animal vai depender muito do grau que você vai tirar ele da baia. Se você tirar um animal muito debilitado e separar ele muito tarde, a recuperação dele talvez seja muito tardia ou talvez você não consiga recuperar esse animal. Então, quanto mais cedo você fizer a identificação e trazer ele e colocar em cuidados mais especiais, mais rápido vai ser a recuperação do animal. Eu acho que a melhor coisa que o produtor tem a fazer é sempre estar dentro da instalação, né, conseguindo realizar a atenção da medicação sempre no período mais da manhã, né, porque agora a gente já começa a entrar num período mais quente, então a identificação já começa a ficar um pouquinho mais delicada, mas sempre estar dentro da instalação, cuidando e movimentando os animais e prestando atenção no suíno, né. Eu acho que esse que é o diferencial de toda a granja. Obrigada, Cris, pelo esclarecimento e Emerson também por ter recebido a gente tão bem na sua granja. Agora, a presença do produtor é essencial não somente para o tratamento de doença, como vimos no VT, mas também para o monitoramento efetivo do animal. E é sobre esse assunto que falaremos no quadro Suinocultura é Tecnologia. O cuidado diário com os suínos é um esforço essencial para otimizar o desempenho dos animais. A inspeção cotidiana produz resultados consistentes, mas exige compromisso e empenho do produtor ou da equipe que trabalha na granja. A pessoa designada para essa tarefa precisa estar instruída com os equipamentos certos e familiarizado com o trabalho que vai fazer. Uma dica é elaborar uma checklist com todas as checagens que precisam ser realizadas no dia a dia da granja. Isso não apenas orienta a inspeção, como contribui para a organização das atividades, tornando sua execução mais efetiva. E para conversar com a gente sobre como é feita essa inspeção, eu convido aqui o médico veterinário William Ribeiro. Tudo bem, William? Seja bem-vindo. Tudo bem, Juliana. Muito obrigado. Imagina, o prazer é nosso de tê-lo aqui conosco. William, normalmente, quem é responsável na granja para realizar a inspeção diária dos suínos? Bom, Juliana, a ideia é que qualquer colaborador possa ser responsável por realizar a inspeção diária, desde que a gente treine ou ele tenha alguma experiência prévia, né, em identificar esses animais que foram citados no VT, né, animais que estão doentes, que não consigam mais manter a homeostase, eles não consigam mais ficar dentro da baia, né? Outra característica que também foi citada é que o colaborador deve ter uma boa habilidade de observação e uma boa tomada de decisão, para a gente conseguir aí tirar esse animal o mais cedo possível para evitar que o quadro piore. Que dica que você pode dar para o produtor na hora de fazer essa inspeção? Principalmente, como a Cris comentou, fazer no primeiro horário do dia, né, nos animais que a gente aloja em gaiola, por exemplo, fêmeas gestantes, vai ser o momento que elas vão levantar para comer e beber água, o primeiro horário do dia, e aí os animais que não levantam, a gente já entende que eles não estão bem, né? O animal vai ter que comer, vai ter que beber água. E também sempre treinar e capacitar a equipe, né? Uma equipe capacitada que vai ter o olho bem treinado, vai permitir que eles consigam tomar a decisão mais rápida de tirar esse animal da baia ou realizar o tratamento, né, medicamentoso dentro da baia. William, então, para quem tem uma equipe para ajudar lá na granja, né, de que forma o produtor pode treinar esses profissionais designados para fazer a inspeção diária nos suínos? A gente deve prestar primeiro atenção se o colaborador, né, se o funcionário que vai fazer essa atividade, ele tem as habilidades necessárias para fazer a atividade. Então, se não tiver, a gente deve treinar, né, o colaborador para as principais doenças que acometem o rebanho de suínos. Então, aí o colaborador já vai ter a teoria do que ele pode ver dentro da baia. E assim que ele tiver a habilidade de ver o problema, a gente tem que treinar como que ele vai medicar esse animal. Então, toda a granja tem um protocolo de medicação
e aí a gente vai treinar o colaborador para fazer esse protocolo de medicação, e esses 2 pacotes juntos de treinamento vai fazer com que o funcionário ou o colaborador consiga tomar a melhor decisão possível durante a inspeção diária. William, mas não é todo produtor que tem essa estrutura de baia de UTI dentro da sua granja. Quando o produtor não tem essa parte, como que ele precisa direcionar esses animais doentes? Bom, Juliana, a ideia é que toda granja possua pelo menos uma baia, né, que seja a baia UTI, como eles chamam, né, ou a baia hospital, para direcionar esses animais, né. Geralmente os produtores, na hora de uniformizar o rebanho, eles mantêm os animais refugos, os animais menores ali do lote, uma baia separada dos maiores. Essa baia já pode ser considerada uma baia para recuperação dos animais, certo? A IN 113, a legislação hoje que norteia tanto o bem-estar animal quanto as boas práticas de produção no Brasil, ela já prevê, né, já pede que toda unidade tenha uma baia hospital ou uma baia de recuperação dentro da unidade. Se o produtor não tiver, tentar deslocar esse animal para uma baia que vai ter menos competição, vai ter menos conforto, mais conforto térmico, como a Cris citou, né, não vai precisar competir por ração, por espaço, nem nada do tipo. Né? Mas, em hipótese alguma, deixar esse animal dentro da baia, competindo com os outros, né? Esse animal vai poder vir a óbito, ou alojar o animal em local que não tem acesso à ração, não tem acesso à água, esse animal não vai melhorar de forma alguma. E o que deve ser analisado durante essa inspeção? A gente vai checar primeiramente, né, principalmente se o animal comeu ou não. Como eu sei, animais que ficam em gaiola, né, alojados em gaiolas, tem aquela rotina dele que a ração vai ser ofertada, né, o pessoal vai tratar o animal, ele vai levantar para beber água e comer. Então a gente vai checar se o animal levantou, comeu, tá tudo certo. Se ele não levantou, não comeu, a gente já liga um alerta, né, um animal que não está normal. A gente vai tentar levantar aquele animal, se o animal se negar a levantar ou se levantar com dificuldade, a gente já liga o outro alerta, né? Esse animal pode estar passando por alguma doença, algum problema. Então, basicamente, a gente viu que o animal está com problema, a gente vai observar ele da cabeça até a cauda, procurando algum problema. A gente vai ver se ele está com alguma artrite, se ele está com alguma ferida, alguma coisa do tipo, algo mais visual. Depois a gente pode checar se o animal está com febre, né, se ele tem algum outro problema, como vômito, diarreia ou tosse, e a partir dessa coleta, né, dessa anamnese, coletou todas as informações, é que a gente vai conseguir tomar a melhor decisão para medicar o animal ou para transferir ele para a baia UTI, algo do tipo. William, e você comentou, né, que o período do dia mais indicado para fazer essa inspeção é de manhã. Qual seria este horário e qual que é o tempo necessário para esse procedimento? Assim como a Cris falou, Juliana, o melhor período vai ser de manhã, né? Então, vai depender muito da rotina da granja. A granja está acostumado a descer a ração 7 horas da manhã para as fêmeas da gestação. Então, na gestação vai começar esse horário, a inspeção diária. O pessoal da terminação vai limpar as baias, vai checar os animais às 7h30, 8 horas da terminação. Então, vai ser o primeiro horário, o pessoal vai aí mexer com os animais, né? O pessoal fazendo da primeira atividade a inspeção diária, eles evitam deixar para o final do dia e não fazer a inspeção diária. Então, a ideia é que seja a primeira atividade que a gente faça na granja, né, depois de organizar tudo, né? E aí, para animal alojado em baia coletiva, eu falei de animais alojados em gaiola, né, eles têm a ração à vontade, então eles não vão levantar para comer ração de manhã. A ideia é que a gente levante todos os animais, né, e preste atenção em todos os animais, observe todos os animais para conseguir olhar, né? A ideia é que gaste aí de 2 a 4 segundos, então em 2 horas a gente consegue observar aí 2.400 animais, e em baias funciona um pouco diferente, como o Emerson falou ali, você pode levar 20, 30 minutos, você vai conseguir olhar todos os animais, porque você vai movimentar e vai conseguir ver mais facilmente se os animais estão bem ou não. E quais instrumentos o produtor, né, ou o colaborador precisa levar no momento da inspeção? A ideia, Juliana, é que cada granja trabalhe de uma forma, né? A indicação nossa é que sempre leve um bastão marcador, como foi ilustrado ali no vídeo, ele marcando um animal de verde. Então, um bastão marcador para identificar o animal. Geralmente, o processo é feito
separado, né? Primeiro eles identificam os animais e depois faz a medicação. O animal estando identificado vai facilitar na hora de a gente ir lá e medicar o animal. Uma caderneta e uma caneta para marcar a baia ou local, se é uma granja pequena é mais fácil lembrar onde está o animal, mas se for uma unidade grande, né, a gente vai precisar saber a baia ou o barracão que o animal está. E além disso, um spray cicatrizante, né? A gente sempre pede para levar um spray cicatrizante para, assim que a gente vê uma ferida pequena, alguma coisa do tipo no animal, a gente bate esse spray cicatrizante, impede que essa ferida evolua para uma ferida maior e aconteça, né, de o animal ter algum problema de locomotor ou algum outro tipo de doença por conta dessa ferida. William, e a inspeção diária desses suínos deve ser adotada em toda a cadeia produtiva, por quê? Com certeza a gente vai adotar em toda a cadeia produtiva, né? A inspeção diária, né, ela vai ter como objetivo, assim como foi citado ali no VT, a identificação precoce, né, dos animais doentes, né, seja uma caudofagia, seja uma diarreia, seja um problema locomotor. E aí a gente vai intervir nesse animal para ele melhorar. Então, quando a gente age precocemente no desafio, né, que o animal está passando, a tendência é que o animal melhore mais rápido. Dessa forma, a gente vai evitar mortes, como foi citado, e até reduzir o custo do uso de medicamento. Imagina a gente tratar um animal que está com uma doença bem mais avançada, é muito mais difícil do que tratar um animal que está no começo da doença. Então, esse animal vai sofrer menos e a gente vai gastar menos com esse animal e garantir o bem-estar desse animal, né? E, além disso, né, a gente, além de checar todos os animais, a gente deve, durante a inspeção diária, checar as instalações também. Então, como a Cris comentou, a baia hospital, a gente vai checar se a campânula está bem, se os pisos estão bem, se está tudo ok, porque um ambiente equilibrado, ele não vai deixar o animal piorar, né? Ele vai ajudar na saúde do animal. Então, a gente faz esse combo da inspeção diária dos animais e da inspeção diária do ambiente, também, né, das instalações. William, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas e as dúvidas dos produtores aí de casa, e volte sempre que puder. Obrigado, Juliana, eu que agradeço. E você aí de casa, ficou com alguma dúvida quanto à inspeção diária dos suínos ou qualquer outro tema relacionado ao manejo do dia a dia aí na sua granja? Você pode enviar essas perguntas em forma de mensagens ou vídeos para a gente pelo nosso WhatsApp. Mande suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no programa. Mostra um pouco do seu trabalho aí no campo, que a gente vai adorar ver a sua participação. O número é 11 97571 3819, esse que está aparecendo aí na sua tela. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Amanhã, às 11h30 da manhã, tem muito mais informação para vocês aí de casa, aqui no Ligados Integrados. Até lá, viu? Tchau! Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal.